nova contagem de tempo do INSS pode facilitar a aposentadoria. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Matéria publicada no jornal Agora, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, bem como vamos disponibilizar o link oficial da matéria na descrição deste vídeo. Fica comigo até o final dessa apresentação, a fim de que você possa compreender a nova contagem de tempo do INSS, que pode facilitar a sua aposentadoria. A matéria se refere ao decreto que regulamenta a reforma da Previdência, e essa nova regulamentação traz troca de dia de contribuição por mês de contribuição. Se referindo, evidentemente, ao decreto que foi publicado pelo presidente da República, decreto 10.410, que regulamenta a reforma da Previdência. Reforma essa instituída por meio da emenda constitucional número 103, de 13 de novembro de 2019. Essa emenda constitucional número 103 praticamente criou uma nova previdência. E aí nós temos o decreto número 3.048 de 1999, que é conhecido como Regulamento da Previdência Social. Entretanto, com a publicação desse novo decreto, decreto 10.410, faz alterações aqui no decreto 3.048, que, repito, é o Regulamento da Previdência Social, a fim de que ele possa se amoldar à reforma da Previdência, a PEC 103 de 2019. Essas novas regras introduzidas pela publicação do novo decreto irá facilitar a concessão de aposentadoria, uma vez que considera o recolhimento para o INSS feito a partir do valor mínimo, passa a contar como se fosse um mês inteiro de contribuição, mesmo que o segurado tenha trabalhado um único dia no mês, um único dia na competência, será computado para efeito de contribuição como se ele tivesse trabalhado um mês inteiro, portanto, contribuído um mês inteiro. Por isso que facilita a concessão da aposentadoria do INSS. Por outro lado, diz a publicação do jornal Agora, o decreto cria empecilho para a concessão do benefício para aqueles trabalhadores que exercem as suas atividades com risco à saúde ou à sua integridade física, bem como para aqueles trabalhadores que sofrem acidente de trabalho, acidente no emprego. Isto porque nós tivemos mudanças, tanto lá na reforma da Previdência, bem como agora nós temos a regulamentação dessa reforma por meio desse decreto. Preste atenção aqui, essa nova forma de contar o tempo de contribuição é a principal alteração apresentada pelo decreto que foi publicado. Segundo a advogada Adriane Bramante, a doutora Adriane Bramante, ela é presidente do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Nas palavras da especialista, o INSS substituiu a contagem em dias
pela contagem em mês. Na prática, continua a especialista, se o profissional trabalha 1, 5 ou 10 dias, caso o valor da contribuição alcance o mínimo exigido, ele terá todo o mês contado no seu tempo de contribuição. Foi o que explicou a doutora Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, para o jornal Agora. Essa forma de contagem que nós explicamos acima, ou seja, essa nova contagem, segundo especialistas, está entre as poucas partes do decreto que devem ser comemoradas por parte dos trabalhadores. No geral, as mudanças vão estimular ações judiciais, vão incentivar o ingresso, o ajuizamento de ações na justiça contra o governo, sendo que muitas vão na contramão de conquistas que já haviam sido obtidas pelos segurados no judiciário. Preste atenção aqui, é o caso da contagem do tempo especial, aquela que antecipa, adianta a aposentadoria daqueles trabalhadores que exerceram as suas atividades expostos a agentes cancerígenos, por exemplo. O governo passará a exigir provas de que os equipamentos de proteção individuais, os chamados EPI, equipamento de proteção individual, fornecidos, oferecidos pela empresa, pelo seu empregador, não era eficiente, não era capaz de neutralizar o risco, afastar o risco para a saúde do trabalhador. Para que vocês compreendam, hoje esse tempo ele é presumido, não precisa provar aí que o equipamento de proteção individual conseguiu neutralizar o dano à saúde ou à integridade física. Temos inúmeras decisões judiciais nesse sentido. Com essa nova regulamentação, não pode ser mais presumido. O trabalhador vai ter que provar que o equipamento não era suficiente para afastar, neutralizar o risco à saúde, e não pela profissão mais, não pode ter aqui aquele risco por categoria de profissão, mas pela substância a qual o trabalhador está exposto. Foi o que afirmou mais uma vez a especialista, a doutora Adriane Bramante, em suas palavras. É o caso do frentista de posto, se referindo aqui a frentistas de postos de gasolina, que é exposto ao benzeno, ou do mecânico da indústria petroquímica que lida com óleos minerais, diz a especialista, exemplificando o que nós explicamos acima. Agora eu chamo a sua atenção para o seguinte: a publicação desse decreto regulamentando a reforma da Previdência, repito, eu insisto nisso, emenda constitucional número 103 de 2019, 13 de novembro de 2019, não significa que essas mudanças, essas medidas serão imediatamente aplicadas pelo INSS. Isto porque o INSS ainda tem que publicar uma IN, uma instrução normativa, aos moldes, parecida com a IN 77, famosa IN 77 de 2015. Essa IN, ou seja, instrução normativa, serve para detalhar ainda mais os pontos da reforma da Previdência e regulamentar esses tópicos específicos, permitindo assim a interpretação correta das novas regras pelos servidores, pelos funcionários do INSS, que realizarão as análises dos pedidos e revisões de benefícios. Vamos fazer aqui um apanhado geral dos principais pontos dessa regulamentação da Previdência. Vejamos,
o governo federal publicou o decreto que regulamenta a reforma da Previdência aprovada em novembro de 2019, como dissemos acima. Essa medida ela preenche uma lacuna no texto promulgado pelo Congresso e explica algumas mudanças nas regras para acesso e manutenção de benefícios previdenciários. Abaixo nós vamos explicar os pontos da regulamentação da reforma que, segundo especialistas do direito previdenciário, terão maior impacto na vida dos segurados do INSS. Vamos lá. Nova contagem do tempo de contribuição. Preste atenção aqui. O tempo de contribuição passa a ser contado em meses de competência e não mais em dias. Exemplo, um funcionário demitido em 10 de junho tinha apenas 10 dias contados como tempo de contribuição. Com a regulamentação, se a demissão ocorre em 10 de junho e o valor recolhido atinge a contribuição mínima necessária, será contado como se ele tivesse trabalhado um mês inteiro, ou seja, será contado um mês de contribuição, e não somente os 10 dias como era antes. Esse tipo de contagem já era realizado para a carência, período mínimo para se aposentar por idade, por exemplo. Agora também entra na conta do tempo de contribuição. Tempo especial, preste atenção aqui. O trabalhador exposto a agentes que colocam a saúde em risco terá mais dificuldade para antecipar a aposentadoria. Essa mudança ela impacta aqueles casos de agentes cancerígenos cujo risco era reconhecido independentemente do uso de equipamento de proteção, EPI, equipamento de proteção individual. Agora será necessário que o trabalhador será necessário provar que o EPI, equipamento de proteção individual, e outras medidas adotadas pela empresa, pelo empregador, não era eficiente, não era capaz de afastar, neutralizar o risco para a saúde desse trabalhador. O INSS passa oficialmente a só aceitar a conversão do tempo especial em comum até 13 de novembro de 2019. Por que 13 de novembro de 2019, Walter? Data da publicação da reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019. Afastamento por acidente, presta atenção aqui, aqueles trabalhadores que sofrem acidente no trabalho. O período de afastamento do trabalho por acidente ou doença ocupacional, doença do trabalho, deixa de contar como tempo especial. A medida vai na contramão das discussões na Justiça, onde o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já considerou que até mesmo auxílio doença comum pode contar como tempo especial. Outra mudança aqui na carência, o segurado que está recebendo auxílio doença poderá contribuir, preste atenção aqui, se você está recebendo auxílio doença, poderá contribuir para ter acesso ao período reconhecido como carência. Antes da mudança, não havia a possibilidade, na via administrativa, de contar o afastamento como tempo de carência. A contagem só valia como tempo de contribuição e não como tempo de carência, para preservar a qualidade de segurado. Trabalhador intermitente, mudança tanto na legislação previdenciária como trabalhista. Observe aqui, se o valor da contribuição for inferior, menor que o valor mínimo exigido para o recolhimento, não há contagem do tempo contribuído, assim como não será considerado como carência e tempo para a manutenção da qualidade de segurado. Fonte da publicação da matéria, decreto número 10.410,
com o auxílio dos especialistas, como é o caso da doutora Adriane Bramante, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Crédito das informações, jornal agora, link da matéria oficial na descrição deste vídeo. Espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que estamos falando de assuntos importantes aqui em nosso canal. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, para que consigamos informar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.